Olá, boa noite! Estamos aqui novamente no nosso programa Descobrindo Personalidades com os Brightcrafts. Eu sou Ike. E eu sou o Thales. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é diretora, roteirista e produtora, Júlia Ferreira. Olá! Oi, Júlia, Oi. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Com vocês. Sim. A gente fica muito feliz, né, de ter essa oportunidade de poder falar contigo. Eu também. É sempre bom poder falar do nosso trabalho, né? Sim. Cinema é uma coisa muito difícil de se fazer no Brasil, então. Mas, inclusive, quando eu fui estudar cinema, né? Eu morava em Salvador, na Bahia, então nem havia faculdade de cinema. Haviam poucas, assim, no Brasil. E, então, e a minha família disse que eu era maluca, você é maluca de fazer cinema, você vai ver como é que você vai sobreviver no cinema. Sim. Então, eu fui fazer jornalismo, que não era o que eu queria. Foi muito difícil esse período, passei vários anos fazendo jornalismo na UFBA, mas acho que aprendi muita coisa também, foi muito importante. Aí, enfim, aí foi que eu convenci a minha família a fazer uma pós-graduação em cinema em Londres. Então, eu fui para Londres, morei 2 anos lá, e depois foi um período muito, muito legal. Aí, depois de lá, eu fui para Madrid fazer um mestrado em direção cinematográfica. Eu acho que foi aí que eu aprendi mesmo a fazer cinema, porque era uma rotina muito interessante, assim. A gente tinha, eu escrevia a gente escrevia os próprios roteiros e depois e aí eles passavam por consultoria até aprimorar, e aí então a gente dirigia, né? Encontrava os atores e tal, tudo, e a gente dirigia. Então era um processo, assim, foi um processo onde realmente eu aprendi bastante. Aí o curta final eu trouxe para o Brasil. E aí, a partir desse curta, ele entrou em alguns festivais legais, assim, aí eu fui conhecendo as pessoas, né? E aí as coisas foram acontecendo, mas é muito difícil, muito lento. Fazer cinema realmente não é fácil. Tem que ter muita perseverança. Muita. Você tem que amar muito fazer cinema. Eu conheço muita gente que desistiu. Gente boa, sabe, ao longo do... Pessoas, assim, amigos de Londres, inclusive, que hoje fazem coisas completamente diferentes, porque não quiseram encarar isso, né? É muito difícil, né? Mas eu nunca consegui me imaginar fazendo outra coisa, que é escrever e dirigir filmes. Nunca consegui, né? Enfim. E aí, em 2016, a gente ganhou um edital, que foi o edital. Eu já tinha alguns curtas, fiz alguns documentários e tal, ganharam os prêmiozinhos, mas foi em 2016 que a gente ganhou o edital da Ancine para fazer Sonhadores, essa minissérie que eu escrevi e dirigi. Sim. Olha, para quem está assistindo aqui, dá para assistir na Amazon, então... Corre lá e assista. Eu escrevi, dirigi Sonhadores em 2018, nós filmamos. Sim. Você vê o quanto o processo é lento. Eu acho que eu escrevi o roteiro em 2014. Imagina. 2013, uma coisa assim. Vários anos, né? Aí tenta com uma produtora, aí não dá, aí tenta um edital, aí não dá, aí tenta outro. Foi uma novela mesmo. Mas eu acho que uma coisa que eu me orgulho é de nunca ter desistido. Isso é lindo. Eu fazia outras coisas. Como eu estudei em Londres e tinha um inglês muito bom, então
Eu dava aula de inglês, eu dei aula de inglês durante muito tempo para sobreviver. Eu fazia várias outras coisas para poder sobreviver, continuar investindo na minha carreira de cineasta. Mas é isso, é como você disse, né? Tem que bater em muitas portas, continuar e mesmo... E não desistir. Se é aquela coisa, se você sente, né, como você diz, que é realmente a sua paixão mesmo e que não dá para viver sem, então tem que ter perseverança. Exatamente, é algo que vem do coração, já houve vezes essa paixão. Houve períodos em que eu desisti, mas não durou muito, porque eu pensei, mas eu não tenho... não consigo imaginar mesmo fazer outra coisa. Eu acho que se eu fizesse... Eu trabalhei como jornalista na redação, numa redação de jornal, no Correio, que é uma redação, era um jornal grande. Era legal, mas eu ficava assim, tá, e quando é que eu vou começar a trabalhar com cinema? Sim, esse sentimento de pressa, essa vontade de fazer, né, audiovisual, de fazer cinema. E não uma sobrecoisa de desistir, né, essa coisa, desistir não é cair, e sim ficar no chão. Então, essa coisa, em nenhum momento você desistiu, você sempre levantou, mesmo que talvez ficou bastante tempo, né, tendo que sobreviver de outra forma, você nunca desistiu do audiovisual, nunca desistiu do cinema. E isso é muito bonito. Não, eu a cada vez que... É porque, assim, é aquela coisa, né, que eu não sei se acontece com vocês, se aconteceu com vocês, mas com 12 anos, eu me lembro que ficou muito claro que eu queria fazer cinema. Porque eu entrava na sala, assim, eu lembro de entrar na sala e aparecer aqueles letreiros da Universal, assim, e olhar aquela imensidão, assim, naquela sala escura e falar, é isso que eu quero fazer. Porque era a coisa que mais me dava prazer no mundo, era assistir filme. Nada me dava esse prazer. E a hora que eu adoro literatura, adoro ler, eu desenho. Eu venho de uma família de desenhistas, gostava de desenhar muito. Né, com 12 anos eu atuava, eu sempre atuei, assim. Mas eu queria olhar, falando, mas eu não quero só atuar, eu quero fazer tudo, eu quero descobrir, eu quero colocar a câmera no lugar certo, eu quero dirigir os atores, eu quero fazer tudo, né? Ser diretor é isso, é você saber um pouco de tudo e coordenar vários setores, né? Da arte. Exatamente. Então, eu sabia, com 12 anos eu tinha certeza, eu vou fazer isso. Só que todo mundo dizia, você é louca. Porque realmente, naquela época, no Brasil, ninguém fazia cinema. Ninguém. Especialmente também fora do eixo, né? Rio-São Paulo também, mas fica mais difícil ainda. No governo Collor, ficamos, sim, teve um ano, ficamos fazendo 0 filmes. Acho que só houve... Acho que teve um ano que não houve nenhum filme feito. Caramba. Porque se era só película, né? Não havia câmeras digitais. Sim. Então, ninguém tinha dinheiro para fazer. E não havia incentivo do governo. O Fernando Collor cortou todos os tipos de incentivo. Né? Então, assim como o governo Bolsonaro também. Quebrou muita gente. Então, foi horrível. Eu passei 4 anos. Eu passei todo o período do Bolsonaro sem filmar. Né? Foi bem difícil. É um luto. E agora não. Agora as coisas... entrou o governo Lula, entraram vários editais, né, que estavam... Todo o dinheiro que era destinado a nós, que era dos impostos, do setor cinematográfico, né, estavam sendo represados no governo Bolsonaro. Eles queriam, inclusive, utilizar para outra coisa, mas não conseguiram. É um absurdo. Mas não conseguiram, graças a Deus, aqueles filhos... Enfim, aí eles não conseguiram, e aí esse dinheiro represado, então, se tornou se transformou em uma série de editais. Sim. Então, a gente, nós ganhamos 3 editais, eu e o meu produtor, né? Sou sócio de uma produtora. E aí foi maravilhoso. Agora eu estou, assim, redescobrindo o que é. A última vez que eu filmei foi em 2018. Aí teve, claro, já está com a abstinência de filmar.
Exatamente. Aí eu dirigi agora um documentário, a gente ganhou um documentário sobre abuso sexual infantil, assim, um documentário bem forte. Caramba. Foi bem difícil de fazer, assim, mas muito interessante. Eu lembro que eu lembro que na época você até postou que eu estava doente, dirigindo e falando que já é um tema difícil e ainda, né, a gente imagina, porque né, o ato de dirigir já é uma coisa que requer, né, muita energia. Mental, exatamente, muita energia. Então, né, estando doente, então, assim, a gente tava vendo assim e gente, você é uma lutadora, uma guerreira de muito respeito, parabéns. Eu não sei como eu consegui dirigir aquilo, porque eu tava com hipotireoidismo, tava com várias coisas, assim, várias doenças. E de repente, assim, eu não tinha forças para levantar, para fazer nada. Mas o amor pelo cinema, eu falei, eu tenho que dirigir isso, não tem outra pessoa para dirigir. Essa força interior, desse amor pelo cinema, às vezes faz realmente a gente quebrar a barreira do impossível. Realmente. Eu queria falar uma coisa sobre isso, que é engraçado porque o Rogério Sagui, ele falou uma vez que ele falou isso uma vez e a gente começou a perceber isso mesmo, que realmente as pessoas que são diretores e têm isso como vocação, é realmente como um viciado. Mesmo que você tá lá, né, se sentindo mal, tá na abstinência, ou então tá realmente, né, passando por vários problemas, tá doente, mas não tem como, você não tem como ficar sem. Então você vai lá e vai fazer. Então, mesmo que é difícil... Sensação, uma necessidade de produzir, necessidade de contar uma história pelo cinema. É realmente uma coisa bem mística. Contar uma história através de imagens em movimento. Exatamente. Né? Eu gosto de escrever, assim, às vezes eu falo, será que eu posso me tornar uma escritora? Não sei, porque não tem recurso, né? Não tem mais edital no governo Bolsonaro, mas não é a mesma coisa para mim, porque por causa da questão da imagem. Eu gosto muito das palavras, né? Muito interessante. A gente quem é roteirista trabalha muito com o poder da palavra, mas ficava faltando a imagem, né? Fica faltando aquela a fotografia, a cara do ator, tudo isso. Toda a sutileza que os pode trazer também, né, pela imagem. O que é bonito, né, de contar pelo audiovisual é essa coisa do que existem histórias que só podem ser contadas através do cinema, através de imagens e sons, imagem, movimento e o som. Existe algo que dá para só contar pelo cinema, como existem só livros que você só pode contar através da literatura. Isso exatamente. Bonito, baseado. Essa coisa que só dá para contar essa história através desse meio, que por exemplo, como cinema. Tem que aproveitar o meio. Exatamente. Sim. O meio existem histórias que só dá para contar de uma forma, e isso é claro, tipo Ulisses de James Joyce, né, que é um livro dificílimo, não dá para se a pessoa quiser fazer uma versão cinematográfica disso, não dá, não tem como. Vai ter que ser uma reinterpretação audiovisual, vai ser outra história em si. Exatamente, porque é o fluxo mental de uma pessoa, o inconsciente de uma pessoa, isso é muito difícil, não dá para trabalhar isso em cinema, né? Senão também fica uma coisa tipo teatro filmado, então não dá. Mas é isso, assim. Aí o que aconteceu? Eu ganhei esse edital, fiz se chama A Menina Sob o Véu. Então a gente encontrou essa garota que não foi fácil encontrar uma vítima que quisesse falar, né, contar mesmo, porque é algo, claro, muito traumático, né? Principalmente quando você é criança, né? São pessoas adultas hoje, mas que contam essa história. E foi muito bom, ela teve muita coragem de contar, e foi numa região que também foi muito interessante cinematograficamente, porque era o Rio São Francisco, foram as margens do Rio São Francisco, que é um rio muito importante para o país, assim, e na divisa entre a Bahia e Minas Gerais, assim, então era uma natureza bem agreste mesmo, árida. Então, eu acho que a gente trabalhou com essa natureza árida para poder, como uma metáfora, para falar de tudo que essa menina sofreu,
né? Sim, muito bom. A história dela é impressionante. E aí agora a gente está em fase de finalização, já finalizando a trilha sonora. E que a gente outra coisa que a gente ganhou também foi um longa, meu primeiro longa de ficção. Sim. E a gente ganhou no edital do Paraná, minha produtora do Paraná, e é um suspense, um thriller, assim, de um crime bem sanguinário. Que legal. Que legal, é ótimo. Mas para quem gosta eu já fiquei curioso, já deu vontade de assistir só de ouvir um pouco de você falando aí. Já ativou a curiosidade. Sim. É um filme... Esse crime é muito famoso, e isso aconteceu na França na década de 30. E quando me contaram que ele é muito famoso na história da psicanálise, e a minha prima, que é psicanalista, me contou. Quando eu falei, que crime horrível, que mulheres horríveis, enfim. Fiquei horrorizada com aquilo, mas eu não conseguia tirar as duas assassinas da cabeça. Uma coisa assim, uma obsessão, um negócio. Falei, mas como alguém pode cometer um crime desse? Porque basicamente... Qual era o crime? Sim. Basicamente são duas irmãs empregadas, que matam as duas patroas e preparam para assar no forno. Gente, Jesus. É um crime muito, muito bárbaro mesmo, tudo que elas fazem. Então, só que, ao mesmo tempo, eu queria entender por que alguém é capaz de algo assim. Chega a esse ponto. Porque ninguém né? As pessoas condenam muito quem comete crimes bárbaros, mas elas também nunca pararam para pensar como é que como foi a infância como chegou. E aí eu fui pesquisar porque como funciona uma mente psicótica, né? Por que alguém se torna psicótico? Elas sofriam de psicose. Então aí eu fui investigar a infância delas. Eu passei quase um ano investigando, foram mais 6 meses. E aí eu terminei esse roteiro em 2018, só agora, em 2025. Agora em 2025, para as pessoas entenderem o quanto cinema é uma coisa. Pois é. Mas todo o processo de pesquisa, de refinar o roteiro, é realmente algo que toma um tempo. Muita gente não pensa todo o processo até chegar lá, aquele filme, né, que você assiste de 2 horas, quantos anos de trabalho foi investido naquilo para poder prestigiar uma obra audiovisual. As pessoas nem imaginam na produção, após. Exatamente. A gente fala, muita gente acha que assistir filme é a mesma coisa que fazer filme, mas não tem nada a ver. É uma luta imensa, mas como você falou já no início, né, acho que quem faz cinema é por um amor muito intenso de fazer cinema, porque se você pensa em todas as etapas, dá uma vontade de desistir, mas é tipo essa paixão por dizer, essa história tem que ser contada, é o que motiva e faz toda a luta valer a pena de produzir. Sim, acho que eu fiquei muito obcecada com essa história. Eu tinha medo dessas mulheres, inclusive. Mas eu falei, não, eu tenho que entender. Então, voltei para a infância delas. Aí percebi, elas tiveram uma infância horrível. A irmã mais velha foi violentada pelo próprio pai. Sim. A mãe delas era psicótica, fazia maldades assim, terríveis com elas. Então, elas não receberam nenhum tipo de amor. Né? Não receberam e foram separadas pela mãe. A mãe enviava para orfanatos, enfim. Então elas se reencontram nessa casa. E aí, finalmente, vamos poder viver felizes juntas. Só que... E criaram uma verdadeira simbiose. Acreditavam que, inclusive, eram a mesma pessoa.
Só que isso aí, então, começou o problema com as duas patroas. Eles começaram a ter problemas com as duas patroas, e aí aquilo foi... E a loucura, então, foi vindo à tona. Até chegar nesse ponto, né? Aí você tem que construir essa história de uma maneira em que... para você entender panela de pressão, né? Exatamente, é uma construção. Tem que criar uma casa que, de início, havia harmonia entre patroas e empregadas, mas aí a coisa vai desandando até chegar num ponto em que acontece um crime desses. Né? Então, a pressão fica cada vez maior que uma hora explode nesse crime bárbaro. Isso é uma pressão crescente, né? Sim. E aí, uma coisa que eu nunca tinha feito, eu fiz, que eu gostei muito, foi nos recomendaram um grande roteirista espanhol, o Ramón de los Santos, que se tornou meu amigo. Me recomendaram o Ramón, que é um roteirista da Netflix Espanha, roteirista de muitas grandes produções, falam, olha, por que você não pega o seu roteiro? Você gosta do seu roteiro? Foi gosta. Você não pega o seu roteiro e paga uma consultoria para ele ver e tal. E a gente sempre acha, não, tá bom, você tá bem escrita, mas sempre há o que melhorar. Né? Com certeza. Nunca a gente pode achar que já aprendeu tudo, que já... Não é assim. E eu aprendi muito, muito com esse cara. Assim, muito. Ele me ensinou várias técnicas, ele me ensinou a escrever roteiro de uma maneira que, assim, nunca mais eu vou escrever roteiro da mesma maneira, sabe? Que legal. Sim. E pronto, e aí a história agora tá redonda mesmo. E aí a gente... Olha, eu estou muito curioso. A gente ficou muito, muito curioso agora, tipo, ai meu Deus, estamos loucos aqui, esperando. Agora é um gênero que está na moda, né, true crime, né, crimes reais e tal, tá muito em voga, assim, né, mas a gente só filma, é isso, só como é cinema. Sim. Eu terminei a consultoria agora, aí agora em janeiro vai começar a vir o processo de casting, não sei o quê. A pré-produção mesmo só se inicia no final de março. São 2 meses de pré-produção, né? Que é a preparação para a filmagem. Depois, as filmagens, que são 6 semanas. Sim. E, por último, e aí é que o filme entra na etapa de pós-produção. Isso. Então, é esse parto, o cinema é um parto, gente. São muitas etapas, muitas pessoas envolvidas e realmente... Muitas. Já estamos calculando mais de 40 pessoas assim, fixas, né? Sim. Eu já, na minha série mesmo, houve um dia que tinha muitos figurantes, assim, eu falei, gente, eu estou comandando quase, sei lá, 80 pessoas. É uma responsabilidade muito grande. E eu nunca tinha feito nada daquele tamanho. Então, nossa, eu tive várias crises de pânico. Eu falei, não vou dar conta disso. É muito... E quando você é mulher, também as pessoas tendem a olhar você de uma maneira mais... Tem que enfrentar todo o machismo. Que está fazendo... Sim. É complicado. Existe e é real. As pessoas confiam muito mais nos homens para cargos de chefia do que mulheres. Você tem que enfrentar todo esse machismo estrutural. Acaba horrível. Tem que ser mais assertivo. Eu não fico me vitimizando, não. Eu me coloco ali. É só uma realidade. Mas é uma realidade. Autoridade, Sim. Mas eu me coloco ali como uma autoridade, tal, como uma líder mesmo. Olha, eu procuro saber muito bem o que eu vou fazer antes de fazer. Porque se você chega com inseguranças, as pessoas começam a perceber as inseguranças. E ela não sabe o que está fazendo. E aí eu vira um problema também, né? Você tem que passar para a equipe sempre
não, ela sabe o que está fazendo ali. Esse senso de controle, mesmo que por dentro talvez está agitado, tem que transmitir esse senso de tá tudo sob controle. De certa forma, uma atuação. Exatamente. Uma atuação o diretor também está atuando. Problemas acontecem nas coisas, não tem jeito. Exatamente isso agora. Quem falou que você tem que passar a ideia de que... alguém, eu não lembro mais alguém, eu vi em algum lugar, assim, foi muito legal, assim, alguém que falou fazer cinema na verdade, ficar resolvendo problema o tempo todo. É basicamente sempre surge algum problema e tem que ficar resolvendo. Essa é a parte do produtor, do diretor de produção. O diretor tem que resolver os problemas criativos. Exatamente. Eu cuido mais da parte criativa, o diretor, né, ele cuida mais da parte criativa, pensar... a direção de atores, as cores, o plano, não sei o quê. São inúmeras escolhas que tem que tomar. Sim. Mas, assim, tem sempre que ter alguém responsável para cuidar de todos os problemas enquanto eu estou fazendo isso. Exatamente. Senão, é o papel do produtor. Que é o papel do produtor, que chama direção de produção, né? É aquele cara que está ali no set, aquela mulher que está ali no set, resolvendo todos os problemas. Exatamente. E tentando blindar o diretor, tentando proteger o diretor dos problemas. Para poder fazer sua função. Justamente para não ter que depois chegar e falar, a gente vai ter que fazer diferente porque não tem o material que precisa. Exatamente. O produtor existe para que o diretor possa se focar, né, no trabalho criativo. Tem uma figura que eu acho muito importante para que a coisa aconteça, que é o assistente de direção. É ele que blinda, protege o diretor, para que ele possa trabalhar, né, fazer a parte mais criativa, enquanto ele, às vezes, assim, depois no final, quando acabava o dia do set, as pessoas viravam para mim e diziam, olha, aconteceu tal problema, tal, eu nem soube. Você nem fica sabendo. Eu nem soube, porque eu estava ali dirigindo. Porque senão, se alguém ficar toda hora me contando o problema, eu não consigo ter concentração para dirigir. Sim. Mas é isso. Então, é por isso que existem vários papéis e várias, né? Aí, você ganha um edital de 2,5 milhões, aí as pessoas falam, nossa, 2,5 milhões. A pessoa não entende que é um trabalho coletivo. É uma indústria, são muitos empregos. Para que um filme aconteça e seja realmente bem feito, é muita gente. Sim. Né? Desde a pessoa que faz a comida, o motorista que leva a equipe, o eletricista, não sei o quê. É uma cadeia, é uma indústria. Movimenta a economia toda mesmo. Exatamente. Então as pessoas pensam que 2,5 milhões é tipo, você vai ganhar um dinheirão, né? Eu falei, não, filho, quem dera. Pois é. Quem dera fosse 7 são muitas milhões. bocas para alimentar. Pois é. Mas, Júlia, sim. Eu vou só sugerir da gente continuar para os quadros, por causa, né, para a gente conseguir manter o fluxo. Então, vamos agora para o quadro O Espelho Mágico do Tempo. Que é basicamente o que você deixaria de mensagem para o seu eu mais jovem? O que você falaria para a Júlia mais jovem? Como você tinha falado no início, é aquela garota que entrou no cinema e se apaixonou e disse, eu quero fazer cinema. O que você falaria para essa menina? Deixar o espaço aqui para você deixar uma mensagem. Eu diria, não desista, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desesperadores, não desista, continue que você vai chegar lá. Você vai conseguir realizar os seus sonhos através do cinema. Acho que eu diria isso. Que linda mensagem de resistência. Isso é muito lindo. E olha, né, para todo mundo que está te acompanhando, tá vendo que os nossos cachorros estão um pouco agitados. Tá aí um problema que aparece em set de filmagem pra caramba. Sim, sempre o som. Não, a gente sempre fala, parece que o pessoal com Maquita tá esperando ouvir câmera e ação, e aí vai... A gente filmando, a galera é realmente assim,
Aí você achava, não tem nenhuma maquita. Tá, vamos lá, vamos filmar e, né, câmera, som e ação. E aí... Parece intencional que os barulhos começavam no momento que falava ação. É realmente desesperador. Mas é isso, muito legal realmente essa mensagem de né, perseverança, e quem tá vendo aqui tá vendo que você tá, né, conseguindo seguir o caminho, né, mesmo com luta, claro, mas está conseguindo, está progredindo, vai fazer seu primeiro filme, primeiro longa, né, no caso. Fictício. Então, muito legal. Finalmente, né? Finalmente. Essa superação, Sim, mas é isso, que legal. E, né, nós temos o nosso segundo quadro, que é Pergunte aos Bright Brothers, então, que é um espaço... de fazer uma pergunta para nós. Exatamente. Se você agora, né... Vamos mudar a direção. Virar o jogo. Vamos virar o jogo. Eu queria... eu tenho uma curiosidade, porque vocês, o sotaque de vocês, vocês não parece que não viveram aqui, viveram em outro país. Eu queria saber mais disso, dessa origem de vocês. Eu queria saber um pouco sobre isso. Peraí. Ok. Ótima pergunta. Sim. Você quer começar? Sim, na verdade nós somos brasileiro-alemães. Nossa mãe é brasileira, ela é do Rio de Janeiro, e nosso pai é alemão. Então nossa mãe fez um intercâmbio na Alemanha, e aí lá eles se conheceram num cemitério até. É uma história muito engraçada. E aí a gente nasceu em Konstanz, na Alemanha, e eu vivi até os meus 10 anos de idade, mas a gente já tinha esse contato com o Brasil. E a maneira que a gente tinha esse contato com a língua é que nossa mãe falava em português com a gente, nosso pai falava em alemão, então a gente sempre teve um laço entre os dois países. Mas a gente veio morar em Canaveiras, mesmo no Brasil, foi em 2012, aí a gente veio realmente para viver aqui no Brasil. Isso, na verdade, só é um bom resumo. Só adicionar, né, no caso que no início, assim, nos primeiros anos de infância, a gente, né, ficava na Alemanha, mas também vinha para cá, então tinha já esse laço. Mas aí quando a gente começou a escola, a gente começou na Alemanha, aí o Ike foi até a 4ª série na Alemanha, eu fiz até a 7ª. E aí quando a gente veio para cá, né, para o Brasil, a gente terminou a escola aqui. Então foi assim um pouco também, né, no caso a gente estava na Alemanha, a gente veio para cá, para o Brasil, para realmente poder viver, né, a cultura aqui, viver o nosso segundo lado, né, que nós somos tanto alemães, né, quanto brasileiros, né, né, também, né, de nacionalidade, de pertencimento, então de realmente... E vocês pretendem ficar aqui? Sim, por enquanto é isso mesmo. E a gente até quer conseguir construir aqui na nossa cidade de Canaveiras, né, Bahia, construir um polo cinematográfico, de incentivar pessoas aqui, incentivar, capacitar e realmente criar um polo cinematográfico de produções, de capacitação. A gente gosta muito daqui, a gente é muito apaixonado por aqui. E sobre essa questão de viver entre dois países, né, tão diferentes um do outro, acho que uma paixão muito grande que sempre surgiu em mim, o que eu vi, um amor muito grande pelo cinema, é que é uma linguagem universal da humanidade. O audiovisual consegue transmitir emoções para todos nós, né, humanos. Então eu sempre me senti como alguém que sempre está entre dois países, né, entre dois continentes tão diferentes, é algo onde eu sempre me senti, é algo que une os meus dois mundos, ou seja, o audiovisual une o mundo, e isso é o que eu sempre me apaixonei muito pelo cinema. Se você usa imagem, ou então trilha sonora também, música, você pode, claro que o diálogo é importante, mas você pode também expressar muita coisa de uma forma universal que transcende, né, a linguagem falada, no caso. É porque eu pergunto se vocês pretendem, porque eu sei que na Alemanha também se faz cinema e bom cinema, mas eu não sei se é fácil. Talvez aqui no Brasil seja mais fácil fazer cinema do que lá, não sei. Nosso sonho é conseguir, né, no futuro também criar assim, um laço né, entre os países. E até poder fazer co-produções, isso também é ser um sonho. Agora, recentemente, estava sendo discutido, e eu acho que até lançou agora recentemente um projeto de lei para incentivar mais a produção na Alemanha mesmo, a produção cinematográfica. Então, é uma coisa assim que a gente vê, a gente está se estabelecendo aqui, nós somos cineastas brasileiros e alemães, então a gente quer talvez conseguir até criar uma ponte. Isso é até legal, fazer co-produções, ou até realmente ter
gerar uma união. Existe. O Brasil tem contrato de coprodução com a Alemanha, é um dos países. Sim. Isso então, tem essa possibilidade. Exatamente. Tem muita coisa interessante. Gostei muito da pergunta. Muito boa pergunta. Sim. Sim, legal, eu já tinha percebido, falei sim. que vocês eram o sotaque ficou ainda um pouco. Eu sempre tenho a sensação que eu tenho um pouco de sotaque em todos os idiomas que eu falo, então eu sempre tenho esse sentimento. Acho que faz parte. O sotaque é maravilhoso, é a nossa marca, né? Acho que a nossa identidade. Né? Conta a nossa história. Sim, tem um pessoal que fala, fala língua sem sotaque, mas o que significa sem sotaque? Você sempre tem algum sotaque, seja regional. Sim. E como você disse, conta a história, né? Isso é bem interessante. E até, às vezes, eu gosto de ver produções que a caracterização do personagem também tem, que a forma que o personagem fala conta muito também. Exatamente. Então é bem interessante em filmes de aproveitar isso, mostrar a identidade de um personagem através do sotaque, que né, no audiovisual você pode transmitir bem isso. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, é maravilhoso, maravilhoso. A Alemanha, eu adoro, eu gosto muito da Alemanha. Sim. Acho que tem um lado assim muito interessante, muito Berlim parece um mundo à parte. Realmente, Berlim tem um sentimento diferente de toda a Alemanha. A gente até fala que, se você olha no mapa, você vê que Berlim está lá afastado, assim, né? E, assim, até mesmo em questão de ruas, né? É assim, bem isolada, assim, quase como se realmente uma ilha, assim. Mas ao mesmo tempo, é uma capital do mundo. Exatamente. Berlim é muito multicultural, né? Muito... Sim. Isso é muito especial mesmo. Sim. Mas eu acho que fazer cinema lá não deve ser fácil, porque eu tinha uma amiga alemã que dizia, quando eu morava em Londres, eu tinha uma amiga alemã que falou, você imagina que na escola de cinema da Alemanha só se faz, só 6 alunos entram por ano na universidade. Sim, é bem rígido. Mas bem difícil. Ela falou um número assim, eu falei, e assim, às vezes, dependendo da escola, tem 3, né? 3 que são assim as maiores, que são as públicas. Sim. E assim, algumas das escolas têm assim uma idade média assim em que a pessoa entra, né? É aceita de, eu acho que 27 anos. 27, então, tipo assim, não é assim que você vai estudar logo depois que acabou a escola. Tipo, eles querem pessoas que já têm experiência, que já fizeram estágio, que já, né? Que realmente já sabem mais ou menos o que é. Sim. Eu soube disso, que eu conheci uma alemã também, que estava fazendo intercâmbio aqui no Brasil. Ela falou, não, antes de eu decidir o que eu quero estudar, eu quero conhecer o mundo. E ela estava viajando pelo mundo. Você falou, que massa! Isso é uma coisa que eles fazem muito mesmo. Muito legal. Eu acho que deve ser maravilhoso ser brasileiro e ser alemão ao mesmo tempo. Sim. Você tem também um olhar diferente que talvez ajuda na identidade como artista, de você ver, se enxerga coisas que são diferentes nas culturas, de coisas que tem algo, né, em comum, e é bem legal. Eu morei em 3 países, né, nesses anos. Eu morei em Londres, morei em Madrid, eu morei países, né, eu falo Inglaterra, Espanha e Portugal. E isso eu carrego comigo, né? Essas culturas desses lugares. Experiências, você leva isso para onde traz um novo olhar mesmo. Como artista, sempre ajuda a ver, ter um outro olhar. Eu falo sempre para as pessoas, para os meus alunos, eu já dei muita aula de cinema também, vários anos, e eu sempre dizia, se puderem, vão morar fora. Nem que seja só para estudar um idioma, sei lá o que, não tenho dinheiro para... E viver é diferente do que quando você só vai de visita, quando você realmente vive no local, experiência... Exatamente. Ser turista e viver no país são 2 coisas diferentes. Exatamente. É muito, muito bom, e aí, você poder também falar outros idiomas, né, porque os meus planos sempre foram assim, eu quero, por isso que eu fui estudar fora, falei, eu não quero ser só uma cineasta brasileira, eu quero, se tiver, eu quero, então,
Eu aprendi bem inglês e aprendi bem espanhol, além do português, para que eu pudesse trabalhar, fazer as minhas histórias aonde fosse. Tanto em questão de, exatamente, tanto em questão de oportunidade. Do mundo, eu não me sinto. Exatamente. Eu me sinto do mundo. Assim, isso é muito bom. Isso é muito bom. Sim. Acho que talvez você se sinta um pouco assim também. Sim. Mas é exatamente isso. Não, a gente realmente agradece a pergunta, porque é algo interessante, né, que também muita gente fica perguntando, então é a chance também da gente contar aqui um pouco. Sim. Bom, olha, o papo tá muito, muito bom, foi muito bom, né, no caso. A vontade é conversar a noite inteira. Exatamente. Mas, olha, nossas portas aqui do nosso programa estão abertas, se não então, se tiver uma nova história para contar, pode... Novo projeto para contar para a gente. Pode vir contar. Obrigada. Muito bom, adorei conversar com você. A gente também adorou. E é isso. Bom, a gente sempre faz aqui, ficam os Instagrams, né? Nosso Instagram, o Instagram da Júlia também. Então sigam a gente lá no Instagram. E é isso. A gente se vê na próxima vez. Tchau. Tchau. Um beijo, gente. Obrigada.